Olá, vai viajar de carro, ônibus ou avião, com ou sem criança? Escolheu uma cidade aqui no Brasil ou será uma viagem internacional? Para evitar surpresas, é bom se antecipar e preparar tudo direitinho, de acordo com as regras para cada tipo de viagem. E também não cair em golpes como esses que vamos mostrar agora. Renata planejou uma viagem inesquecível para o exterior, mas ela teve uma surpresa logo na primeira parada em Nova York. Eu só percebi que havia alguma coisa errada quando eu cheguei no hotel de Nova York, apresentei o voucher e a recepcionista me falou que só tinha reserva, nada tinha sido pago. Além disso, não havia mais nenhuma passagem para os outros 2 lugares que ela e a família iriam conhecer e nem o bilhete de volta para o Brasil. O prejuízo foi de mais de R$20 mil. Você está num outro país, você ter dificuldade de ligar para o Brasil, né, tentar resolver as coisas distante. Eu estava com 2 sobrinhas, uma de 5 e uma de 12 anos, e é uma sensação de impotência. Casos como o de Renata são comuns. Foi o que aconteceu com 250 estudantes do ensino médio de algumas escolas em Guarulhos, São Paulo. Eles foram enganados pela empresa responsável por realizar o baile de formatura. No lugar da festa, muita revolta. E para discutir o assunto estão aqui no estúdio Karen Popov, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, e José Eduardo de Miranda, presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom, nós vimos então o caso da Renata, que é um caso incrível, né? A pessoa viaja para o exterior, chega lá, o que era uma compra efetivada, na verdade era só uma reserva. As passagens para os próximos destinos não estavam compradas e, pelo que a gente viu na reportagem, ela estava com um monte de papel em cima da mesa, né? Como saber o que é reserva, como ter essa segurança? É importante que o consumidor ele possa fazer uma pesquisa, tanto numa agência de viagem, que de imediato ela tem que ser cadastrada no Cadastro, né? Um órgão do Ministério do Turismo, por sinal muito importante para o nosso país. E, acima de tudo, nesses vouchers, que é o termo que nós utilizamos no mercado, no trade turístico, os vouchers ele tem que vir com um code, com um código, né? Que diz mais ou menos o local do hotel. E nesses vouchers, via de regra, vem endereço de hotel, do estabelecimento, tanto nacional quanto internacional, também e-mail, tanto telefone, né? E que o próprio consumidor pode fazer tipo assim, uma checagem especial por parte dele, né? Já que por ser uma viagem internacional, tem que prevenir, tem que ter cautela em tudo que se faz hoje em dia. Por que ela não consultou? São momentos que a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente percebe que a cautela é a coisa mais importante hoje em dia no consumidor. Karen, ela chega no exterior, ela consegue resolver alguma coisa de lá? Infelizmente, o estrago foi feito, ela teve muitos prejuízos, não só materiais, como também morais. E no retorno ao Brasil, ela pode buscar os seus interesses, a sua defesa do consumidor, ela pode buscar a sua reparação. Só que, como o doutor Miranda falou, é importante saber, essa empresa é registrada? Ela tem um CNPJ ativo? A saúde financeira da empresa está ok? Uma viagem dessa natureza, para um lugar tão distante, com voos, com hospedagens, muitas vezes com passeio, você tem que se precaver mesmo e saber se essa empresa está bem, se ela está registrada, se ela está cadastrada, para que você não... Assim, acidentes acontecem, né? Riscos acontecem, mas pelo que eu entendi dessa pequena reportagem, foi uma fraude. Ela foi lesada, ela foi uma fraude, ela foi enganada, ela foi vítima de um crime de estelionato. E ela vai voltar ao Brasil e ela vai buscar a sua compensação. Mas tem que saber contra quem.
Existe um Código de Defesa, o judiciário está aí, o brasileiro hoje tem respaldo jurídico para isso, tem toda uma estrutura, tem uma lei. Então, a gente consegue atender o consumidor, a gente consegue atender o cliente, mas a gente tem que saber contra quem. E o contra quem é a precaução que a pessoa tem que tomar para viajar. Claro, aproveitando o caso da Renata, ela estava com crianças, né? Sim. Viajar com crianças também exige outras precauções, né? Aí a gente não está falando já mais da parte financeira, né? certo. É realmente uma questão de instrução. O que eu preciso observar ao viajar com criança? Eu sei que assim, são muitas regras, né? Mas assim, eu como mãe, vou viajar sozinha, sem o pai, vou mandar com o tio, enfim, quais são as regras para se viajar com criança de avião, por exemplo? Bem lembrado, Jordana. Esse é um ponto importante que existe no mercado brasileiro e que é válido a nível mundial, né? Então, toda criança hoje abaixo de 15 anos de idade, né, a nível internacional, ela precisa ter uma autorização explícita do pai ou da mãe na vara da infância. É um documento que é feito localmente, lá na vara da infância. A minha recomendação, pelo fato de eu já ter feito várias viagens internacionais levando o grupo, né? Você recebe um documento da vara da infância, o juiz autoriza. Caso seja o pai, caso o casal seja separado, né? Então a mãe não quer ir, o pai não quer ir, isso não existe dúvida, o juiz cumpre a ausência de uma ou de outro. É feita essa autorização para uma viagem internacional, porque a viagem interna, com 12 anos de idade, nós já podemos fazer viagem com pessoas com 12 anos com apenas a identidade ou certidão de nascimento. Mas estamos tratando de um assunto internacional. Então ela tem que ter essa autorização para proteger o filho, para proteger a família que está no Brasil também, e o seu passaporte, que é o documento que dá qualquer validade a nível internacional. Documentos como RG, CPF ou certidão de nascimento, no exterior não tem validade nenhuma. O único documento válido, doutora Karen, é o documento que é o passaporte, que tem validade a nível internacional para todo e qualquer país onde tem acordos bilaterais com o nosso Brasil. É muito importante verificar isso também. Sim, na verdade, voltando ao caso da Renata, ela viajou e ela, com esse problema todo, ela estava acompanhada de dois sobrinhos. Dois sobrinhos. Nisso, você tem que ter os dois pais consentindo, junto ao juiz da vara da infância, e você recebe uma autorização e ela pode viajar juntamente com o passaporte e o visto, caso seja necessário. Não tem um intercâmbio? Muitas crianças não fazem intercâmbio, mesmo viagem para Disney com pacotes, né? Isso é muito comum, os adolescentes e crianças fazerem viagens sozinhas. Tudo isso tem que ser exatamente autorizado pela vara da infância e juventude. Só o juiz pode autorizar. Ok. Agora, passando para o segundo caso, esse grupo, né, as passagens foram canceladas e eles descobriram só no aeroporto, complementando a reportagem. Estou passando essa informação para vocês. O que caberia nesse caso? Porque existem outros casos também divulgados pela mídia em que essa pessoa que praticou é um crime, né? Isso é um crime contra o consumidor. Essa pessoa muitas vezes põe a culpa na operadora. Enfim, existem figuras diferentes no setor do turismo que nós, enquanto consumidores, a gente não entende muito bem, né? Então, eu vou perguntar para o senhor, como é que a gente faz para entender direitinho o funcionamento, né? Eu compro de uma agência, mas essa agência trava a passagem numa operadora, enfim, como é que funciona esse mundo? Mais ou menos assim, né? De acordo com a sua linha, acompanhando sua linha de raciocínio, Jordana. No nosso mercado, existe uma agência de viagens, existe uma operadora, existe a companhia aérea. É como se fosse um tríplice forte para o mercado brasileiro. Eu poderia até falar uma tríplice argamassa que constrói o poder do nosso turismo, né? Muito bem. Existe uma figura conhecida no mercado brasileiro, no trade turístico, que é o freelancer. O freelancer ele não tem compromisso assim ligado diretamente como empregado de nenhuma agência, de nenhuma operadora, de nenhuma companhia aérea. Ele simplesmente é uma pessoa que tem um bom relacionamento. Daí acontece o que aconteceu com esse grupo que comprou as passagens e as passagens foram canceladas e foi transferido uma responsabilidade para uma operadora de turismo. Não é bem assim. Uma operadora de turismo, ela hoje é uma empresa
de grande porte no mercado brasileiro, né? Onde ela tem um grupo de funcionários por detrás dela, né? E eles montam um pacote envolvendo a parte terrestre, que seria os hotéis ou o traslado, e a companhia aérea. Quer dizer, existe todo um programa por detrás de uma operadora de turismo. A companhia aérea, ela fornece todos os bilhetes para essa operadora, que ela monta o pacote e a agência de viagem vende. Quando acontece de ter uma intermediação desse freelance, assim, na maioria, ele não tem nenhum acordo com as agências, operadores de turismo. Ele vende e cria, mecanicamente ou virtual, um bilhete aéreo e vende, as pessoas estão empolgadas por ser uma viagem que custa, por exemplo, Goiânia, Rio de Janeiro, custa ida e volta no pacote de viagem R$ 1.800, número hipotético. Só que esse freelancer está vendendo por 900. E essas pessoas que estão viajando são pessoas que não têm uma renda boa. E vê aquela coisa assim, nossa, eu vou comprar agora. E compra. Está entrando numa furada. A companhia aérea hoje, ela não tem nenhuma intenção de lesar um consumidor, nem lesar um grupo. A operadora, da mesma forma. Uma agência, da mesma forma. Porque é o consumidor que traz a receita para a agência de viagem, para a operadora e para a companhia aérea. Então, é esses pontos que a gente tem que planejar bem direitinho e, além de tudo, verificar os procedimentos, junto com a doutora acaba de falar, a doutora Karen, com relação às precauções com relação à lei do consumidor para proteger essas pessoas. Nós temos dois lados da moeda. Você tem um fornecedor e você tem um consumidor. O consumidor é sempre visto como vulnerável na relação. E é. Porque ele geralmente é um leigo, você não conhece como é que se funciona uma empresa aérea ou uma agência de turismo, seja de qualquer maneira, nós somos os leigos, o consumidor é o leigo. O que interessa no mundo jurídico? Aconteceu um problema, quando que você aciona o judiciário na sua vida? Quando você tem um problema. E o problema só acontece, e isso só acontece quando o problema é efetivo. Se a pessoa não teve as cautelas necessárias ou se ela realmente, infelizmente, sofreu um golpe, ela pode demandar judicialmente contra essa empresa. Agora, demandar contra quem? Você tem que ter contra quem demandar, né? Então, por isso que a cautela. Essa empresa existe? Assim, o grande aborrecimento, geralmente período de férias, é atraso de voo, cancelamento de voo. E isso tudo nós já temos legislação, inclusive facilmente de você acessar no site da ANAC, você pode entrar. Tem uma hora de atraso no seu voo? Você tem que ser avisada, ou por mensagem, ou por telefonema, ou por e-mail. 2 horas de atraso no seu voo, você tem que receber algum conforto, você tem que receber a alimentação, você tem que receber uma assistência. Acima de 4 horas de atraso, o cliente pode escolher entre receber o conforto, geralmente a companhia aérea te dá um jantar, um almoço, te acomoda numa sala VIP, com cadeiras mais... Não é porque esperar, ninguém gosta de esperar, e às vezes você tem crianças, você tem pessoas de idade, você tem que ter um conforto para dar, fora a alimentação. E você pode também se recusar a embarcar com esse atraso, porque também não te interessa mais, se o teu compromisso lá tinha uma hora muito firme, muito fixa, e você não pode adiar. Então, se não interessa mais, ele pode pedir tanto o reembolso da passagem, quanto que seja alocado num voo mais próximo. Então, isso também depende do desejo do consumidor, do cliente. Caso aconteça, se ele se sentir lesado, procure um advogado. Tá certo. Procure um advogado, porque nós podemos demandar contra as empresas que te causam qualquer tipo de prejuízo, seja ele material ou moral também. Tá certo. Eu vou pedir licença para os dois. Por favor. Um segundinho, porque agora é hora de fazer uma pausa para o intervalo. A gente volta já já.
O Fórum está de volta e agora vamos falar sobre o caso de um grupo de 100 pessoas aqui de Brasília, Goiânia e Minas Gerais. Eles compraram uma super promoção em redes sociais para viajar de ônibus até o Rio de Janeiro e os donos desapareceram com o dinheiro. Então, golpe não é só com passagem aérea, né? A gente fica focando em passagem aérea, em voos internacionais, mas a gente tem que tomar cuidado também com ônibus, aluguel de casa. Isso, tudo isso faz parte desses golpes hoje existentes no mercado do Brasil, né? Eu olho isso como uma falta exclusivamente de cautela, né? Porque essas pessoas compraram essas passagens de ônibus no sentido Rio de Janeiro. É assim, gente, ninguém faz milagre. Muitas vezes existem empresas que se dizem fretamento, né? Ou pessoas freelance, volto a palavra, que conhece o amigo de um determinado dono de uma companhia de ônibus, então ele freta 10 ônibus, por exemplo, para levar 450 pessoas até o Rio de Janeiro. Só que, gente, ninguém faz milagre. Uma passagem de ônibus hoje, Rio de Janeiro, ida e volta, se comprar com 6 meses e 8 meses numa promoção, você paga R$180 para ir e R$180 para voltar. Por mais que se compre em grande quantidade, existe o preço de custo Existe o do preço produto, de custo né? do produto, claro, Jordana, bem colocado. E uma empresa de ônibus, você tem um problema dos pedágios rodoviários, você tem a flexibilidade dos ônibus para ir até o Rio de Janeiro e voltar. Quer dizer, isso é golpe puro. Eles estão vendendo uma passagem para 45 pessoas que cabem um ônibus, vendendo por 400, 300, 400 reais, com direito a um cafezinho, algo que não existe, né? Então, é esse tipo de pessoas que nós temos que proibir, temos que coibir mesmo, tem que ser presas. Você é estelionatário completo, né? Então, essas pessoas, elas foram, poderia usar um termo mais tranquilo, sofreram um engoldo. Acharam que ia comprar aquilo, mas na realidade compraram outra coisa. Por falta dessa visão de não ler o contrato, não ver a empresa de ônibus, não ver se essa empresa está cadastrada na NTT, se está cadastrada no turismo, porque ela é uma fornecedora. O ônibus também é um fornecedor. E hoje em dia, gente, as companhias aéreas a nível Brasil, elas fizeram um trabalho muito forte com relação a diminuir o preço da passagem. Então, tudo que você compra com 3, 6, 8 meses na frente, você tem uma redução no valor. Claro, não vale feriado, não vale Natal, Ano Novo, não vale Carnaval. Ó. Dá licença, não? Então tem que ter um pouco de cuidado nisso aí. Karen, já que o José Eduardo tocou nessa questão do estelionato, né? Fala-se muito que essas pessoas cometem o crime e voltam ao mercado e fazem de novo. E aí? Juridicamente falando, vamos voltar à cautela. Essas pessoas que compraram esse pacote não era inclusive passagem, era também hospedagem. Então, assim, nós somos brasileiros, nós conhecemos a realidade do mercado. Os preços variam entre classes de hospedagem, entre classes de voos aéreos ou até mesmo de ônibus. Você tem vários tipos de acomodação de ônibus e também de empresa. E existe um valor mínimo. Fazer turismo não é barato. No mundo inteiro, fazer turismo é caro. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de valor, você tem mais ou menos uma média de valor. Às vezes, as empresas conseguem pacotes, conseguem fechar com antecedência e oferecer um valor mais em conta, uma promoção, às vezes pacotes fechados, que são muito interessantes, mas você tem que estar atento que o valor não pode ser tão ínfimo daquele praticado. Uma viagem por R$500 para o Rio de Janeiro, mesmo que de ônibus, e da volta com hospedagem, não existe. Não existe. Então, ficar atento a isso. Vamos ficar atentos, por quê? Porque quando acontece uma coisa como essa, que foi uma fraude, eles foram lesados por fraude, foi um crime, foi um estelionato, você vai demandar contra quem? Porque a reparação para o consumidor é uma reparação material e quando nós falamos de reparação moral, são envolvidos valores, né? A reparação moral é também feita por pecúnia. Então, contra quem você vai demandar? Às vezes não existe nenhuma empresa a quem se demandar. Então,
contra quem você vai demandar? Porque quando você compra um produto, quando o consumidor vai a um fornecedor e adquire, seja ele um serviço, um bem, um produto, você está respaldado pelo Código de Defesa contra defeitos, contra problemas, contra riscos. Isso você está todo respaldado. Mas contra quem você vai demandar? E aí entra a cautela e entra a precaução na hora de adquirir o produto, seja ele de qualquer natureza. Bom, nós estamos em um período em que muitas empresas estão pedindo recuperação judicial no Brasil. Sim. Né? E nós temos uma empresa do setor de turismo, que é a Avianca, que vai entrar com um processo de recuperação judicial, e isso causou um certo desconforto, Claro. né, no setor, principalmente por parte de quem já comprou, né, tanto para viajar no Brasil quanto para viajar no exterior. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí? E aí eu te falo, Jordana, nenhum passageiro desse, nenhum consumidor desse, vindo que comprou as passagens com a Avianca a nível nacional ou internacional, eu acredito que eles não serão prejudicados em nada. Por quê? Porque existe por detrás de uma companhia aérea uma instituição chamada IATA, que é a International Air Transportation Association. É uma instituição que existe desde 1917. Ela é super rígida no mercado mundial. As empresas, as companhias aéreas têm que seguir um certo rito para ser associada a ela. E quando acontece um problema como esse agora com a Avianca, infelizmente, uma companhia aérea que eu vejo, uma companhia aérea de primeiro mundo, excelente, as companhias aéreas, um avião muito bom, bem confortável, né? E uma recuperação de crédito acontece por algumas razões, até mesmo para levantar um novo crédito, para melhorar a companhia aérea, alguma situação que houve na parte administrativa ou financeira. Mas os passageiros, de modo geral, existe um acordo chamado Code Share, que é a companhia aérea A que faz um Code Share com a companhia aérea B e faz parte de uma instituição como a IATA. Então, em momento e tempo algum, esses passageiros serão prejudicados, né, porque elas terão as empresas partner, que se chama, no mercado do trade, que serão automaticamente endossados pela própria Avianca, e essas pessoas vão poder viajar, tanto nacional quanto internacional. Esses problemas que existem, que você também comentou, sobre as novidades que vem no mercado de no-show, de overbook, eu também lembro que você comentou tudo isso. Isso são pontos importantes que existem no mercado mundial, né? E isso também, as pessoas não podem se prejudicar, tem que saber conhecer a lei do consumidor, o porquê do no-show, o porquê do overbook, tudo isso também que acontece. O no-show é quando a pessoa não comparece. Isso. E o overbooking? É quando a companhia aérea vende a mais do que ela tem. Por exemplo, via de regra, um avião 321, A321, cabe 187 passageiros. Então, ela no plano dela, no marca, ela colocou 10% a mais. Então, ela vendeu. Por quê? Porque ela não pode ficar no chão. Porque, assim, uma coisa que muita gente ainda não percebe, assim, companhia aérea, na realidade, o assento só tem valor quando o avião está no aeroporto. É um produto que não pode ser guardado, não pode ser estocado. É diferente de um relógio, que você não vendeu o relógio hoje e amanhã você vende de novo. A aviação, não. É um produto que ele está sendo vendido naquele momento. Quando o avião sobe, ele tem 187, subiu para 150, 37 é um prejuízo total para a companhia aérea. Ele não pode ser colocado no próximo voo. Então, a companhia aérea se resguarda perante a lei com o overbook e o passageiro se prejudica com o no-show pelo não comparecimento por alguma razão empresarial, família, alguma coisa. Mas tudo isso tem suas leis próprias que protege o passageiro, o consumidor de modo geral. É muito importante isso. Karen, para a gente terminar e esclarecer, essa questão da recuperação judicial realmente não significa que a empresa está acabando. Não. É isso, né? O que acontece? Crises acontecem em todos os setores de comércio do mundo e no Brasil também. Empresas podem entrar em crise? Claro, né? Todo mundo está sujeito a isso, as empresas estão sujeitas a isso. As variações de mercado, as variações de moeda do Brasil, as variações de investimento, tudo isso pode causar um prejuízo na saúde financeira da empresa. Recuperação judicial, o que é? Ninguém não deseja, o Estado não deseja, não quer, não é bom para o Estado que as empresas venham a falir, entrem em falência. Não é bom para a empresa e também não é bom para o consumidor. Então, uma empresa aérea em recuperação judicial,
como o doutor Miranda já disse aqui para a gente, sempre há uma estratégia de atender o seu consumidor. Sempre há, não tem interesse em lesar. Por que não tem interesse? Porque se você lesa um consumidor, você dá a ele o direito de ingressar com uma ação de reparação. E uma ação de reparação é caro para a empresa. Então, uma recuperação judicial, se você está com uma passagem adquirida, como o doutor Miranda falou, você certamente vai realizar sua viagem. É isso que a empresa tem, a recuperação judicial proporciona tanto à empresa quanto ao consumidor, mas se caso algo pior aconteça e você não consiga viajar, você realmente perca, demande contra a empresa. Aí sim você pode demandar. Mas a recuperação judicial não é falência, é toda uma estrutura para tanto salvar a empresa quanto resguardar os seus clientes consumidores. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, Karen, aqui no Fórum. Muito obrigada também. Obrigado a você por ter nos convidado. Tá joia. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E a TV Justiça também tem um novo canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. Vai lá. Tchau.